Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Nicolas, sou advogado e hoje eu quero tratar um pouquinho com vocês, tá? Sobre intervenção de terceiros no processo civil. Lembrando que essa é a nossa primeira aula sobre esse assunto, tá? E é um conteúdo direcionado a você, estudante de direito. Pois bem, hoje falaremos sobre a assistência que está prevista ali do artigo 119 ao 124 do CPC, aula 1. Vamos começar. Antes de falarmos sobre intervenção de terceiros no processo civil, é muito importante que você se atente, né, e lembre como é formado o processo civil, né? O autor, então, ele é denominado, é aquela pessoa que entra, né, na justiça, promovendo ali o juiz, para que o juiz, então, cite o réu. Aqui eu deixei muito bem definido para vocês, né, a nossa piramidezinha. O autor provoca o Estado, retirando sua inércia, né, que é através de uma petição inicial que está prevista ali no artigo 319. O Estado, representado por um servidor público que a gente conhece como juiz, né, cita o réu para que ele, né, compareça ao processo, para que ele então integre, in- é, integre o processo e então é formado o processo entre essas duas partes e o juiz que está ali para delimitar e sentenciar e dizer quem possui o direito. Partindo desse pressuposto, né, agora a gente vai falar sobre a assistência. A assistência, né, é quando há existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo. E existem duas modalidades, a assistência simples e a assistência litisconsorcial. A assistência simples, ela está definida ali no artigo 121 e é quando há o interesse jurídico de um terceiro, lembrando, esse terceiro ele não faz parte daquela nossa pirâmide que eu acabei de mostrar, é um terceiro fora do processo, que é denominado assistente. Ele tem interesse jurídico na solução da demanda, representado, no caso, pela existência de uma relação jurídica não controvertida, distinta daquela discutida no processo. Em decorrência dessa relação, a decisão que o juiz der vai afetar o terceiro. Para te dar um exemplo, isso ficar bem claro para você, pense na construção de um shopping. Aqui coloquei a salinha, né, o shopping, e os imóveis que estão ao redor desse shopping. Tá? Esse exemplo é um exemplo que o doutrinador Daniel Amorim traz, né, na sua obra Manual de Processo Civil. Eu vou deixar o nome da obra no final do vídeo, mas é um exemplo que vai te dar um norte assim, sobre assistência simples jamais visto, tá? Diferente dos outros exemplos que eu vejo professores trazendo, que é quando envolve a locação e a sublocação. Vem cá, voltando para o nosso exemplo. A construção de um shopping, ela vai valorizar muito os imóveis da região, vocês concordam? E a construção desse shopping, né, também, em virtude disso, haverá alocação das salas de comércio por parte das franquias ou de outras empresas. Pois bem, na ocorrência, que eu coloquei a pergunta para nós, na ocorrência de um embargo na construção do shopping, quem pode ingressar no processo como assistente simples? Você acha que as pessoas que estão aqui, que tiveram, né, os seus imóveis valorizados, elas podem entrar, né, como assistente simples? Ou você acha que quem deve entrar mesmo como assistente simples são aquelas pessoas que têm um interesse jurídico na solução da demanda, né? Que foram aquelas pessoas, né, as pessoas jurídicas, as franquias, que já fizeram um contrato de locação para garantir ali o seu lugar no shopping. Quem você acha que entra como assistente simples? Muito bem, a resposta é que as pessoas que podem entrar, né, como assistente simples são justamente as pessoas que já fizeram ali o seu contrato de locação junto ao shopping que seria construído, tá bom? Justamente porque existe o interesse jurídico, né, deles, dos assistentes das lojas, na solução da demanda. Lembrando que aqui é interesse jurídico, tá? Os imóveis da região sofrem valorização mobiliária, não é interesse econômico, porque aqui se enquadra no interesse econômico, é interesse jurídico, tá bom? Pois bem, a assistência litisconsorcial, que é o segundo caso, está prevista ali no artigo 124 do CPC. E nessa modalidade de assistência, o terceiro é o próprio titular da relação jurídica de direito material discutido no processo, sendo, então,
diretamente afetado em sua esfera jurídica pela decisão a ser proferida pelo juiz, tá? Só é admitido nos casos de litisconsórcio facultativo, porque se for um litisconsórcio necessário, necessariamente a pessoa vai ter que estar ali no polo ativo, né, ou passivo da relação jurídica, pois somente nesses casos, né, de litisconsórcio facultativo, o titular do direito poderá ser excluído da demanda por vontade das partes. Vou te dar dois exemplos que vai deixar isso muito claro para você. O primeiro exemplo é um condômino está sozinho em juízo defendendo o bem em condomínio. Ou seja, condomínio ali tem mais de um dono, tá? Por isso que é um condomínio, e um desses donos, um desses condôminos está defendendo o bem. Posteriormente, né, pode ser que ou eventualmente, futuramente, pode ser que um condômino, né, possa ingressar nessa ação para que ele seja assistente litisconsorcial, tá? E o outro exemplo é a demanda judicial promovida por um dos sócios, tá? Uma empresa que tem 4 sócios para anulação de uma assembleia. Neste caso, se um sócio tentar anular a assembleia, entra ali com pedido de anulação de uma assembleia contra a administração da empresa, enfim, contra os administradores, ou até mesmo contra a própria empresa, os outros sócios poderão ingressar porque eles também são titulares do direito material ali discutido. Agora, uma dica rápida que vai fazer você entender a diferença entre assistência simples e a litisconsorcial, tá? Na simples, o terceiro não tem nada a ver com o direito discutido nos autos da ação, ele apenas possui interesse jurídico no resultado. Agora, na litisconsorcial, o terceiro é titular do direito material em discussão. Viu que no caso é o litisconsórcio facultativo? Lembrar sempre da assistência litisconsorcial. Essa dica é para você que vai fazer alguma questão e já se depara, né, com se você sabe que a pessoa é titular do direito, ela então se enquadra na modalidade de assistência litisconsorcial. E na simples, como eu já havia dito, né, o terceiro não tem nada a ver com o direito ali discutido, tá? Nos autos. Ele apenas possui interesse jurídico. Lembrando daquele nosso exemplo, Nicolas, como assim o terceiro não tem nada a ver? Você não me disse que a locação só ia acontecer se o shopping for construído? Sim, mas na ação que embargou a construção do shopping, não discute locação, entendeu? Então a sentença ali não vai falar nada sobre locação, mas há, de certa forma, o interesse das lojas, das franquias, né, em ser assistente no processo. As disposições gerais e observações que eu faço são as seguintes. Pedi para ser assistente. Fundamentei minha petição. As partes podem impugnar o autor ou o réu? Sim, no prazo de 15 dias úteis. Se alguma das partes alegar, né, na impugnação falta de interesse processual do assistente, cabe ao juiz decidir sem suspensão do processo. Aqui o processo continua com seus ritos, tá bom? Com seus ritos não, perdão. Continua com seus atos. O ingresso como assistente se dará por meio de uma petição, né, expondo-lhe o interesse jurídico que legitima, e aí eu faço, né, uma remissão ao artigo 17 do CPC, que ali traz as duas condições da ação, interesse e legitimidade, para que ocorra então a intervenção no processo. É admitido tanto na fase cognitiva, que é a fase de conhecimento, né, até a sentença, quanto na execução. Depois da sentença, a gente entra ali com a fase de execução. É admitida nas duas fases, tá? E não cabe, né, aí pode ser até um pega da sua prova, não cabe nos juizados especiais, que é um rito, né, que é regulado ali pela Lei 9.099 de 95. O artigo 10 faz essa proibição, tá, sobre a assistência. Enfim, pessoal, espero de certa forma ter ajudado com essa aula. E a nossa aula 2 a gente vai falar, seguindo aí a ordem do código, sobre a denunciação da lide, assunto muito importante, tá? Meu nome é Nicolas Lene Nardini, sou advogado processualista e civilista. Se você ficou com alguma dúvida ou tem interesse em mais conteúdos jurídicos, tá aí o meu Instagram para você me seguir, tá? Forte abraço, espero de certa forma ter ajudado. Qualquer dúvida, só comentar, deixar os comentários aqui no YouTube, que eu respondo com o maior prazer. Forte abraço.